Nesse Saiba Mais, a conversa foi com a doutora em Educação, bacharel licenciada e mestre em Matemática e professora na área do conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UX, Eliana Maria do Sacramento Soares. O tema abordado: o uso do celular nas escolas. Ela apresenta suas considerações com base em sua caminhada como professora e pesquisadora. Essa ideia, esse termo, expressão, na verdade, cultura digital, era digital, mundo digital, se refere à sociedade atual, permeada pelos recursos digitais, celulares, os dispositivos móveis, E os nossos jovens e todas as pessoas vivendo nesse cenário. O que significa cultura digital? Significa que nós estamos nos comunicando por meio desses recursos. E, em linhas gerais, a gente faz isso, mas a gente não pensa o que significa isso. Quais as consequências, quais os prós, os contras e aspectos relacionados a como estar nesse mundo de uma maneira ética e responsável. E veja que a escola está permeada também desse cenário. A escola, na cultura digital, ela é chamada a orientar, educar e ensinar os nossos jovens e crianças a estarem nesse mundo. E aí o que eu trago, a partir dos meus estudos, pesquisas e em parceria com os pesquisadores, o que a gente percebe? Que a gente precisa compreender o que significa essa cultura, porque é uma outra forma de estar na vida. E isso já está acontecendo há vários anos, algumas décadas, Mas em linhas gerais, vamos dizer assim, a gente não para pensar o que significa essa cultura. Então, a minha proposta é a importância da gente entender esse território, como a gente chama. Quais os riscos, quais os perigos, quais as possibilidades, quais as vantagens. E no caso da escola, como a escola pode se valer das vantagens para as práticas educativas. Eu penso que é importante que a cultura escolar revisite, redimensione suas práticas, considerando esse cenário e também trazendo para o seu dia a dia, vamos dizer assim, a singularidade do que é estar vivendo nessa cultura digital. Nesse contexto, educadores, que inclui nossos professores das redes, os pesquisadores, e eu incluiria também a família, eu acho que precisamos ser parceiros numa discussão, o que significa essa cultura. Eu acho que é importante falar de riscos e possibilidades. É um território que precisa ser melhor reconhecido, porque, em geral, eu percebo que nós estamos atuando, mandando mensagens, a gente encaminha mensagens e, às vezes, não analisa se elas têm sentido, se elas são verdadeiras. Essa reflexão crítica sobre os aspectos da cultura digital devem permear a sociedade e, em especial, a escola. E aí, eu penso que é importante que professores, pesquisadores, educadores, estejamos juntos, e eu incluo novamente as famílias, os pais, enfim, e justamente os estudantes, porque, veja, eles são os usuários aos que a gente está discutindo. E muitas vezes eles não param para pensar nas consequências daquilo que eles fazem ou do que eles estão atuando. Então, eu parto do princípio que nós precisamos, como pesquisadores e educadores, educá-los para viver nessa era digital. Mas aí eu também quero destacar um educar baseado numa educação integral. O que significa isso? Levar em conta que a educação precisa ensinar a ser responsável, a ter aspectos éticos na hora de atuar nesse mundo digital. Quando eu crio algo, eu sou responsável por aquele algo. Porque você veja que hoje os jovens podem entrar na rede e criar conteúdos. Mas esses conteúdos têm sentido? Quais são as consequências desses conteúdos? Então você veja que isso que eu estou falando tem a ver com educar para a autonomia, para o protagonismo responsável como um sujeito social. Veja que implica vários aspectos. E esses aspectos estão relacionados ao que a gente chama de letramento digital. Ou seja, não é só saber usar a tecnologia, o celular, mandar mensagem, mas é principalmente usá-la de uma forma responsável, ética e conhecendo as consequências do que eu faço quando eu uso os recursos. Existem livros, existem textos, existem várias experiências em algumas escolas
tanto no Brasil, no nosso estado também, para falar do Rio Grande do Sul, e no âmbito mundial, de sugestões de como que seria esse letramento digital. Então, seriam práticas onde professores e estudantes, eles observam o cenário, né? Por exemplo, exemplos, experiências, parte-se de experiências, e se ensina o jovem a olhar criticamente para o que ele está fazendo. Por exemplo, quando eu entro num site, como eu devo me proceder? Buscar a fonte, buscar os objetivos, saber onde eu estou navegando e perceber riscos, impactos, possibilidades, o que eu posso fazer com as informações desse site. Porque muitas vezes a gente vê que os jovens, eles navegam sem, vou chamar de proteção, porque eles não se dão conta de por onde estão navegando. Então, o letramento digital pressupõe ensinar isso. E aí também não é ensinar dando regras apenas ou instruções, mas é criando situações, experiências, como se fossem oficinas, onde os estudantes entram, eles navegam e o professor supervisiona e analisa com eles. Como que eu devo fazer para entrar nesse site? Como eu olho os dados do site e verifico a sua fonte? É seguro navegar? Isso tem a ver, por exemplo, com o uso pedagógico. Vou ensinar o ciclo das águas. Quais são os sites onde eu posso entrar? Museus, onde eu posso me valer dos recursos digitais para aprender sobre essa temática. Esse é um ponto. Por outro lado, eu quero aprender algo do dia a dia. Eu estou ouvindo uma notícia e quero saber se essa notícia é verdadeira. Em que sites eu busco conhecer se ela tem procedência, se ela tem sentido. Então, veja, isso tudo que eu estou dando dicas de como seria uma situação real para ensinar os jovens, é ensiná-los o pensamento crítico. Parar, pensar, por onde eu estou indo? É um bom caminho? Tem sentido? Quando eu encaminho essa mensagem que eu recebi, primeiro eu analiso, devo encaminhar para todos? Recebi uma mensagem fazendo uma fofoca de alguém. É adequado eu encaminhar? Como que eu procedo? Então, veja que isso também requer desenvolver, vamos dizer assim, habilidades e competências de uma moral, de uma forma ética de ser, mas não falando sobre a ética, porque às vezes o aluno não vai dar conta, não vai dar sentido. Mas o que significa na prática eu ser ético? Então, criar situações para desenvolver uma atitude ética e uma atitude também de respeito comigo e com os outros. Então, veja que não é só usar, mas é pensar no uso crítico, responsável, ético. E a gente diz um outro conceito que está sendo discutido no nosso cenário educativo da cultura digital, cidadania digital. Veja, cidadania digital seria como eu me movimento no mundo digital de uma maneira ética, crítica, responsável, com respeito. E a ideia da cidadania no sentido de direitos e deveres, mas agora como cidadão no mundo digital. E aí também eu destaco que a gente tem as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, me referindo especificamente aos alunos e estudantes, mas a gente tem que considerar, então, as faixas etárias. Dependendo da faixa etária, dependendo da singularidade do contexto na escola ou no dia a dia, a gente tem que criar formas e estratégias de desenvolver o que eu estou chamando de letramento digital, de uma maneira, vamos dizer assim, adequada. Então, eu penso que não é uma estratégia geral para todos. Precisamos considerar a singularidade das diferentes faixas etárias, nos referindo às crianças e jovens, e também eu penso que trazer para a discussão e também para essa formação professores, familiares e todos juntos. A partir do que eu venho discorrendo, pensar numa educação para a autonomia, para o protagonismo, para o estar na vida e na sociedade de forma responsável, nesse cenário, educar é orientar, é supervisionar, é criar protocolos. Então, proibir não é educar. Eu parto desse pressuposto. E junto com essa ideia, vários pesquisadores da área pensam a mesma coisa, ou seja, proibir não educa, proibir às vezes desencadeia processos de resistência, não é acolher. Eu penso que o que as leis que estão proibindo consideram, discorrendo sobre o fato dos nossos jovens às vezes estarem dispersos, não estarem atentos, eu acho que tem sentido. Então, a minha proposta seria utilizar, partir desses pressupostos para criar formas orientativas
protocolos de uso, onde professores e os estudantes criam juntos formas de usar o celular dentro e fora da escola, porque a escola está dentro da sociedade que, como nós já falamos, vive a cultura digital. Então, os nossos jovens estão vivendo essa cultura. Eles são sujeitos no mundo digital. Então, parto do pressuposto que a escola precisa educar para que eles compreendam quem eu sou nesse cenário. Como eu posso atuar nesse cenário de forma responsável, de forma ética, cuidadosa. Então, eu enfatizo: proibir não é educar. Proibir pode ser ponto de partida para desencadear processos de discussão, de reflexão crítica e participativa e interdisciplinar entre professores, gestores, familiares e as crianças e os jovens. E eu ainda diria que o grande desafio para nós nesse momento é realizarmos essas discussões, porque o tema é polêmico. Muitas vezes é mais fácil proibir, porque parece que resolve a questão, mas a gente sabe que proibir cria mais resistência. E volto a dizer, nós estamos falando de educação, por isso que eu parto do pressuposto que proibir não é educar, mas nós deveríamos criar formas de educar para a sociedade digital. Uma educação que considera os vários aspectos da formação do sujeito. Se pensar na educação com essa perspectiva, com essa abordagem, o proibir, ele não tem sentido. Ele pode até ser um momento provisório, mas ele precisa rapidamente propor estratégias de formação, de orientação, de supervisão e de criação, eu chamo de cocriação com os jovens e as crianças, de formas de utilizar os recursos de uma maneira adequada, e aí com letramento digital. E os professores precisam pensar, bom, minhas práticas pedagógicas nesse cenário, elas precisam ser redimensionadas? Como que eu trago para as minhas práticas pedagógicas a riqueza dos recursos digitais? Então, como eu ensino os meus jovens a navegar nas redes, a navegar nos sites e a obter conteúdos, vamos dizer, conteúdos da minha área, matemática, biologia, física, história. Então, esse é o uso pedagógico que também está preconizado nas leis. Mas, para além desse uso pedagógico, eu posso discutir o uso não só para conteúdos da minha área específica, mas como eu uso o celular para me comunicar com o outro de forma ética, responsável, cuidadosa, respeitosa. Várias escolas já estão pensando nisso, eu vejo o movimento dos professores e gestores, e o que eu vejo também é que, às vezes, os professores, eles se veem, vamos dizer assim, diante de muitas demandas, por isso mesmo que é importante estarmos juntos na discussão. Não é o caso da universidade dar o caminho. Nós, junto com a sociedade, né, e com as escolas, por meio dos professores, estudantes e gestores, criarmos juntos esses caminhos, levando em conta a singularidade de cada cenário. Nós temos várias pesquisas que abordam essa temática e a gente percebe que os professores estão, na maior parte das vezes, discutindo essas questões em seus processos de formação, mas a gente também percebe que é difícil mudar na prática. Então, a gente tem muitos escritos, muitos artigos, livros, mas eu percebo que a dificuldade está em transformar a informação numa conduta diferenciada no dia a dia na sala de aula, porque já tem vários movimentos. O que está faltando talvez seja continuar isso e fazer de uma forma mais, eu chamo, sistematizada, né? Esse momento onde a gente está discutindo esse tema polêmico da lei da proibição, nós poderíamos nos juntar enquanto sociedade, né? Professores, pesquisadores, gestores, familiares. Eu sempre incluo os jovens, porque eles também precisam se dar conta disso, criando, vamos dizer assim, programas de formação, programas de orientação e supervisão do que está acontecendo na escola e na sociedade. E, nesse sentido, eu penso que a universidade pode colaborar, né, por meio dos nossos doutorandos, mestrandos, os nossos colegas de pesquisa. Então, eu me coloco também, vamos dizer assim, aberta para a gente seguir nessa discussão em outros formatos e também ouvindo o que pensa a comunidade sobre essa temática, porque eu estou trazendo aspectos a serem pensados, refletidos. A gente não tem soluções prontas e acabadas, até porque os caminhos e as estratégias, eles precisam levar em conta as singularidades de cada cenário, de cada escola, de cada contexto. É um tema polêmico,
e, como tal, penso que requer uma discussão interdisciplinar. São vários olhares, né? E acho que a importância das famílias, da sociedade estar juntos. E nesse cenário, a universidade, como universidade comunitária, se coloca, então, assim, aberta para juntos pensarmos em alternativas. E eu vejo que alternativas estão relacionadas a programas de formação, de discussão, levando em conta o cenário atual e as singularidades, como eu já disse, de cada contexto da nossa sociedade.